Vivemos uma epidemia de depressão. Vivemos uma epidemia de transtornos de humor, transtornos de personalidade. Eu sou um crítico desses diagnósticos, mas eu não nego que o cérebro pode adoecer. Mas antes do adoecimento do cérebro, a alma adoece. Eu acho que muitos diagnósticos de depressão são diagnósticos equivocados. Hoje parece que é proibido ficar triste. Qualquer tristeza já é um pecado mortal. Afinal de contas, você tem que sorrir, você tem que ter prazer, você tem que ser feliz. Parece que esquecemos da dimensão trágica do mundo. Então eu acredito que 95% dos diagnósticos de depressão são diagnósticos muito equivocados e patrocinados pelas Big Pharmas. Mas eu não vou ser idiota de negar que depressão existe. Até porque meu pai foi acometido por uma depressão violenta. Violenta. Embora alguns dos meus tios não concordem com o que eu vou falar, para mim ele morreu se suicidando. Ele não deu um tiro na boca, nem tampouco se enforcou. Mas nos últimos meses, ele falou para mim, por inúmeras ocasiões, que ele queria morrer. Só que não era um queria morrer como um termo agendado no intelecto que substitui o estou muito cansado. Nossa, ia morrer, cara. Não, ele falava querendo morrer mesmo. E morreu. Eu lembro que na época eu levei o meu pai no José Ângelo Gaiarsa para fazer terapia. E o Gaiarsa falou para mim um dia, depois da terapia do meu pai tinha ido no sanitário, o Gaiarsa me chamou e falou, filho, vem cá, eu estou fazendo de tudo, mas se o teu pai não tiver vontade de viver, sinto lhe falar, eu dou 6 meses de vida para o teu pai. Passaram 6 meses, meu pai morreu. Muito louco, né? Muito louco. Para mim foi um suicídio sutil, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é a pergunta, o que estamos tratando quando tratamos de depressão? Quando alguém nos procura com olhos fundos, com uma voz baixa, com uma alma exausta e diz que está deprimido, o que é que nós escutamos? Escutamos uma queixa? Escutamos um sintoma? Uma falha neuroquímica? Um desequilíbrio nos neurotransmissores? Ou será que estamos na frente de algo muito mais profundo? A depressão, mais do que um diagnóstico clínico, pode ser o colapso de uma estrutura interior invisível aos teus olhos se você não for preparado para perceber isso. Um grito abafado de uma camada esquecida da alma. Hoje, a gente vai começar a descer nessas camadas. Vamos escutar não somente o que as pessoas estão a nos falar, mas de onde que elas estão falando. Nossa, como eu queria ter tido esse conhecimento quando meu pai estava vivo. Talvez hoje ele estivesse comigo. Porque eu acho que eu deixei de fazer algumas coisas que eu poderia ter feito, mas eu era um moleque, ele morreu quando eu tinha 27 anos de idade. Para muitos, a depressão não é apenas uma ausência de ânimo, é ausência de sentido, de lugar, de Deus, de si mesmo. Era isso mesmo que o meu pai falava. Era isso mesmo que meu pai falava, era essa a reclamação dele. E se nós quisermos ajudar, a gente precisa aprender a escavar. Nós precisamos nos transformar em arqueólogos da alma humana. Esse tipo de arqueologia
eu tenho trabalhado muito nos últimos 20 anos com os meus alunos da formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica familiar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós trabalhamos nessa formação. É muito desafiador aprender a escavar uma alma, não com pressa, não com receitas prontas, mas com o cuidado de quem sabe que cada alma é uma catedral. Se você está escavando o solo da catedral, tem que escavar com cuidado para não ruir os alicerces e destruir a catedral inteirinha. Então, se você é terapeuta, se você é pai, se você é educador, professor, líder, ou mesmo uma pessoa que deseja compreender melhor a dor humana, essa aula com certeza é para você. A depressão, muitas vezes, não é apenas uma tristeza incomensurável, né, avassaladora, nem uma mera disfunção neuroquímica. Isso pode ser resultado. A depressão é o sintoma de um colapso interno, cujas raízes se espalham em camadas distintas da personalidade. A gente tem que ver da onde, de qual camada que essa depressão está gritando. Tentar curá-la apenas com estabilizadores de humor, com inibidores da recaptação da serotonina, com fluoxetina, com sertralina, ou meras sessões terapêuticas descontextualizadas, é como tentar regar uma árvore cuja raiz está envenenada. Não é por aí. A gente tem que cuidar da raiz. As 12 camadas da personalidade, elas nos oferecem, de certa maneira, um mapa da profundidade da alma humana, em que cada camada corresponde a um nível específico de consciência, de amplitude de campo de visão, de presença no mundo, de estrutura de desejo, de linguagem interior e de relação com o absoluto. Entender em que camada se dá o colapso da alma, entender em qual camada se dá o colapso de um indivíduo deprimido é fundamental para propor, né, uma intervenção terapêutica adequada, um caminho de retorno, não apenas ao normal, mas à inteireza daquela personalidade. Por exemplo, uma depressão que nasce na camada 4, um camada 4 pode ficar deprimido. Um camada 12 também. Pô, Danuca, não sabia. Eu acho que pessoas que moravam em camadas elevadas jamais tinham depressão. Bobagem. Depressão pode acometer qualquer um de nós. Então pense bem, né? Uma depressão que nasce na camada 4 será totalmente distinta de uma depressão que nasce num indivíduo que habita a camada 9, onde o colapso se dá na vocação espiritual, intelectual, na criatividade profunda, ou mesmo no sentido de beleza que a gente tenta extrair do mundo ao nosso redor, e não na mera carência afetiva de um camada 4. A primeira, a depressão no camada 4 pode ser tratada, talvez seja tratada, como a reorganização da rotina, das redes de apoio, do resgate da dignidade afetiva. A segunda, por outro lado, exige um mergulho no mistério do ser, uma reintegração com o eixo vertical do ser humano e talvez até mesmo uma iniciação poética, mística, espiritual, religiosa. O terapeuta, portanto, ele deve estar preparado para isso, né? Deveria ser, como eu falei, um arqueólogo, um escavador da alma. Em vez de simplesmente rotular sintomas e ajustar comportamentos, ele deveria escavar cuidadosamente aonde dói na alma. Quando começou a doer? Por que começou a doer? Que tipo de linguagem a dor está utilizando para se manifestar? Linguagem falada. Em que profundidade que está esse sofrimento?
Ao integrar essa visão, né, com os tipos de sofrimento que eu já falei aqui, né? Se você nunca viu, veja, tem uma aula que fala sobre os 8 tipos básicos de sofrimento. A gente pode oferecer talvez algo de útil para a pessoa que procura o nosso auxílio. Uma escuta que não apenas ouve o que o paciente diz, mas que compreende de onde que ele está falando. Isso é muitíssimo importante. Então imagine-se agora você sendo um terapeuta, ou pelo menos um grande amigo ouvindo uma amiga que está desabando na tua frente, né? E que você percebe que está com depressão. Quais seriam as suas possíveis queixas? Como a sua fala traduziria a sua dor? Em quais camadas esses discursos seriam mais facilmente encontrados? Como é que você direcionaria o teu auxílio de amigo, de amiga, ou o teu auxílio profissional, caso você seja um terapeuta? Como é que você direcionaria a partir dos diferentes discursos que muitas vezes a gente ouve? É bom lembrar-se sempre, né? Essa relação não é exclusiva. Ou seja, qualquer tipo de sofrimento pode acometer qualquer indivíduo em qualquer camada. Um indivíduo camada 9, ele pode desenvolver uma depressão porque a camada 1 está sofrendo. Porque teve um acidente e ficou tetraplégico. O acidente é na camada 1, é no corpo. Mas que vai contaminar, né, todas as outras camadas. Por isso que eu falo que a relação não é exclusiva. Qualquer tipo de sofrimento pode aparecer em muitas camadas, mas há predisposições. Predisposições estruturais. Se eu, por exemplo, começar a desenvolver depressão agora, hoje, sem que nada mude na minha vida, mas eu começo a desenvolver depressão, as minhas reclamações elas são previsíveis. Se eu começar a falar da minha tristeza, vai ser uma tristeza de um indivíduo que recém chegou na camada 9. O que provavelmente eu vou choramingar? Como é que eu vou expressar essas minhas dores? Isso é muito bacana. Vejamos então alguns exemplos de falas. Sofrimento físico. O sofrimento físico acomete a camada 1 e a camada 2. Acomete a camada 1 e a camada 2, não um indivíduo camada 1 ou camada 2. Porque as camadas se sobrepõem. Se eu sou um indivíduo camada 7, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a última é a 7. E é que eu recém cheguei. Mas eu tenho um corpo e esse corpo pode sofrer. Mas eu tenho uma camada 4, embora eu não busque amor desesperadamente, caramba, se você comentar na minha aula, o Danuca é demais, não sei o quê, eu vou gostar, tu vai acariciar minha camada 4. Mas se você for um hater e me xingar, eu não vou sofrer por causa disso, não vou colocar a cabeça no travesseiro, ai, me xingaram. Eu não sou um camadinha 4, mas o teu amor alimenta uma camada que eu tenho. Somos como cebolas, né? Com várias camadas, várias camadas, várias camadas. Então, um indivíduo altamente depressivo, né, com sofrimento, fruto de um sofrimento físico. Caramba, eu juro, eu não tenho vontade de levantar da cama, meu corpo pesa muito, muito, muito. Eu não estou conseguindo exercer esse trabalho e eu não posso abandoná-lo, mas meu corpo pesa. Tudo dói, até os ossos, mas os médicos dizem que está tudo normal. É como se o meu corpo tivesse virado um cemitério, sabe? Eu não consigo dormir. E quando eu durmo, eu acordo pior. Às vezes o cara está tão cansado por causa de um momento da vida dele que ele não conseguia dormir. Que mesmo quando ele pode dormir, ele não dorme porque ele está muito cansado e completamente desequilibrado. É um problema físico. E é claro, vai respingar em outros recipientes.
Porque aquele problema de privação de sono vai desequilibrá-lo afetivamente, e esse desequilíbrio pode fazer com que ele crie conflitos com a esposa, com o filho, com os amigos. Eu sinto uma exaustão que nenhuma noite de sono resolve. A vida parece um esforço físico interminável. Sinto uma pressão constante no peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Eu já não sei dizer se a minha tristeza dói no corpo ou se o meu corpo dói na tristeza. Os remédios não me ajudam mais, só me deixam mais ausente. Eu tenho medo de estar morrendo devagar e ninguém perceber. Mas daí você é um indivíduo que está na camada 4. Porque a camada 1 ou 2 pode gerar depressão em qualquer camada. Mas a camada 4 provavelmente só vai gerar depressão no indivíduo camada 4. Ele está na 4. E ele está deprimido. Sabe-se lá por quê? Mas provavelmente a tradução simbólica da sua linguagem traduziria a sua dor interna mais ou menos dessa maneira. Eu não sei, parece que eu nunca fui amado de verdade. Eu me sinto como uma criança que grita num quarto vazio sem ninguém para ouvir. Tudo que eu queria era ter sido acolhido quando eu precisei. E ninguém nem me ouviu. Essa tristeza que eu sinto, sabe? Eu acho que nasceu comigo. Imagina, você é um terapeuta ouvindo isso. A probabilidade de você estar diante de um camada 8 é pequena. É pequena. A probabilidade de estar diante de um camada 9 é pequena. Eu tinha esperança que crescendo a dor passaria, mas ela só ficou mais silenciosa. Pô, ele está falando que essa dor já existia quando eu era pequeno. Sinto que a minha carência é um poço sem fundo. Por que ninguém nunca ficou? Todo mundo passou e foi embora. Meu, o abraço que eu precisava nunca veio. Quando alguém diz que me ama, eu não consigo acreditar. É como se eu estivesse eternamente esperando por algo que nunca aconteceu. Agora vamos ver um indivíduo supostamente deprimido, com a seguinte fala, que pode ser uma fala que indica que esse cara pode estar na camada 4, na 5, na 6 ou mesmo na 7. Tá? Porque é a dor do sofrimento relacional adulto. E a dor do sofrimento relacional adulto pode crescer tanto, que chega uma hora, né, que pode deflagrar uma depressão. Eu me doei inteiro e no fim fui descartado como se não valesse a pena. Eu não confio mais em ninguém, mas me sinto sozinho o tempo inteiro. Me dói lembrar dos momentos bons, parece que eu fui enganado. É como se houvesse um vidro entre mim e os outros. As pessoas só me procuram quando precisam. Tudo virou obrigação, até o amor. Note que pode ser um camada 4 falando, mas pode ser um 7 também. Você vai ter que investigar isso. Não é tão fácil assim. Por isso que é importante no processo terapêutico clínico você colher a historicidade da pessoa. Antes de analisar as frases, você tem que ouvir a história dela. Você tem que ouvir a narratividade da sua biografia. Isso é importantíssimo. Continuando. Minha casa é fria. E não é por falta de cobertor, viu? Não sei mais o que é intimidade, só sei o que é convivência. O cara pode não ser o camada 4.
Mas ele está buscando uma intimidade, principalmente se é com a família. Não é porque eu estou na 8ª que eu não quero o amor da minha esposa, do meu filho. A ferida que me fizeram ainda sangra, mesmo depois de anos. A decepção secou minha vontade de viver. Nossa! Agora, né, falando essas coisas, eu lembro do meu pai falando mais ou menos assim, nesses termos. Mas essa aula já está se estendendo demais. Eu vou ter que fragmentá-la em 2. E daí, se tu tá gostando, vai ter que voltar aqui depois, né? Talvez na semana que vem. Né? Deixa aí o teu comentário. Né? Não sei se você já é inscrito no canal. Se não é, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E se você conhece algum terapeuta, algum pai, ou mesmo um amigo porreta que você acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo, manda para ele. Voltamos na semana que vem para complementar essa aula.